Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, Doutora Margarete de Siqueira Silva, Doutora Sidney Aparecida Galo, Clínica Seja Leve Letícia Berger, COI, Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tassiana Gomes Berger e Loja Campeão. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, o nosso Papo de Mulher, chegando com um assunto para as mulheres interessantíssimo. Você, ao espirrar, ao tossir, sente um escape de xixi? Sabe o que é o períneo e para que serve em nosso organismo? Para falar desse assunto, nós convidamos a ginecologista a doutora Margarete de Siqueira Silva. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, senhores ouvintes. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso Papo de Mulher para falarmos desse assunto que eu acho que atinge bastante mulheres, né? O que é o períneo e qual a função no corpo humano, doutora? Períneo é uma região que fica entre o ânus e a vagina. Tá? É aquela região que engloba ânus, vagina, aquela proporção. E a função é de sustentação para todos os órgãos pélvicos, incluindo bexiga, útero, reto, intestinos, conteúdo da pelve e a região baixa do abdômen. Então ele segura, ele mantém os órgãos no lugarzinho. E por que a musculatura do assoalho pélvico enfraquece? Ela pode enfraquecer em função de um trauma, uma variação hormonal. Quando a gente fala trauma, um acidente, um acidente, uma queda a cavaleiro, um parto traumático, né? Uma gravidez? A gravidez, a obesidade. Tá? Durante a gravidez, o útero, o crescimento do bebezinho força a região perineal. Tem que ter um cuidado. Tá? E a obesidade, o excesso de peso, esses exercícios de impacto também podem lesar, então daí a necessidade do exercício de impacto. Abdominais também podem lesar? Abdominal não, os exercícios de impacto, Impacto. Corrida, tá? Então é interessante fazer um acompanhamento certo da atividade física para não lesar. E uma coisa que enfraquece o períneo também é a baixa hormonal do climatério. O estrogênio, ele mantém a vagina úmida, ele mantém a umidificação vaginal e mantém, vamos dizer assim, a musculatura mais fortalecida. No momento em que o corpo perde, menopausa, em que há uma redução dessa produção, pode haver um enfraquecimento da região perineal também. Um parto traumático. A causa principal ainda é o parto traumático. Um bebê que passou de uma maneira indevida, um corte muito grande, não devidamente suturado, ou então que uma paciente que teve uma infecção, que não tem nada a ver com um erro médico, não é isso. Aconteceu um parto traumático e o corpinho dela não reagiu de maneira adequada. Entendi. Tá? E quem sofre mais com esse problema? São as mulheres na menopausa, pós-parto, no período fértil? Vamos colocar assim, as mulheres, tanto no período fértil quanto na menopausa. Tá? Mas ainda o parto, os traumatismos de parto e as quedas a cavaleiro. Queda de moto, queda de bicicleta, cair, que é bateu. Bem comum, né? Isso, também pode fazer lesão perineal. Na hora, a pessoa cuida, teve uma fratura, não percebe a lesão. Com o passar do tempo, é que ela se manifesta, não é imediata. Os homens também podem sofrer com o enfraquecimento desse local? Sim. E que sintomas indicam o assoalho pélvico enfraquecido? Eu falei do xixi, mas é só o xixi? Não. Então você vai ter incontinência urinária. É aquilo O que é a incontinência urinária? Incontinência urinária, vamos colocar assim, a paciente que não consegue fazer xixi, que retém, ou aquela paciente que perde muita urina, vai espirrar, sai xixi, vai correr uma coisinha, perde xixi, sobe um degrauzinho, perde xixi. E a urgência de ir no banheiro também? A urgência urinária também pode vir associada. A pessoa não consegue chegar no banheiro a tempo. Isso, faz xixizinho na roupinha, tá? A bexiga sempre costuma encher ou não chega a encher, por exemplo? Vai depender do estágio em que está o corpinho, tá? Outro dado, uma outra sintomatologia, dor. Pode vir com dor pélvica, com dor perineal, pode vir associada a dispareunia. Que seria? Dor para namorar, ou dificuldade em namorar, tá? E o prolapso,
Quando a pessoa sente que está saindo uma bola na vagina. Tem gente que esconde por vergonha, por temor. Vergonha. Quando vai analisar, a parede vaginal prolapsou. Ela desceu. Chega ao ponto do útero se exteriorizar inteirinho. Nossa. E as pessoas, por vergonha, normalmente pessoas mais idosas, né? Escondem. A indicação é cirúrgica. Nossa. E quais as consequências no cotidiano de uma mulher com musculatura do assoalho pélvico enfraquecido? Dificuldade para namorar. Ou então não tem interesse em namorar por encabulamento ou por dor, tá? A dor pélvica, vai correr, vai andar, fazer uma atividade, sente dor nos movimentos. A incontinência urinária perturba muito. Tem pessoas que deixam de sair de casa porque não sabem onde fica o banheiro. Então tem que sair de fraldinha, protegida. Fazer uma atividade física não vai, porque se der um pulinho, escapa o xixi, passa vergonha, tá? Então assim, o assoalho pélvico prejudicado, enfraquecido, ele modifica muito, não só o humor, o corpo, como o humor da pessoa. É muito desagradável. Uma retirada de útero pode enfraquecer o assoalho pélvico? É um procedimento cirúrgico, pode. Pode acontecer. E são muitas as pessoas que procuram consultório para relatar esse problema? Você disse que pessoas mais idosas têm vergonha, mas a procura das mulheres aumentou? Tem muitas queixas, a pessoa procura o consultório com uma queixa. Quando vai fazer a análise, o enfraquecimento do assoalho pélvico. Não vai exatamente pensando nisso, mas a sintomatologia diante do exame físico é esse. Uma pessoa com enfraquecimento ou prolapso pode ter, eu acho, infecções de urina com recorrência. Pode acontecer sim. Retém urina, não consegue fazer todo o xixi. Não consegue segurar todo, mas não faz todo. Daí a infecção urinária. E como é feito o diagnóstico? Pela história do paciente e pelo exame físico do paciente. Que exame físico é feito? Quando da coleta de um preventivo, já existe a informação se o assoalho pélvico está ou não enfraquecido. Quando a colocação do espectro, o exame olhou, já tem uma informação sobre isso. Caso contrário, poderá ser feita uma ultrassonografia para análise de tamanho de útero, tamanho de ovários, né, também, e se tem alguma reação inflamatória intraabdominal. Agora, a incontinência urinária é interessante ser analisado, porque ela precisa de uma avaliação bem certinha de um uroginecologista para conferir qual vai ser a melhor forma de tratamento. Porque pode acontecer da pessoa ter uma incontinência urinária, ter um certo nível de prolapso, mas no seu prolapso pode ser uma alteração da uretra. A uretra feminina, ela mede em torno de 2 centímetros, ela é pequenininha. Pequena. E ela tem uma angulaçãozinha que é muito importante de ser mantida. Tem casos que basta uma cirurgia com anestesia local. Coloca uma fitinha ali e pronto, está resolvido. Então, dependendo da idade do paciente, uma patologia associada, vai que a paciente não possa fazer uma cirurgia grande, uma perineoplastia, por exemplo, corrige a incontinência urinária, já melhora o nível de vida da pessoa. São as fístulas, né? De vida. Não, fístulas não. É uma irregularidade na eliminação da urina. A fístula mais comum ainda é a fístula retal, que é acompanhamento com o proctologista. E é possível prevenir o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, mesmo passando por um parto, passando por uma cirurgia? Existem, olha só, se já está feito, ou vamos colocar assim, se já existe a patologia, ela vai ter que fazer uma correção de acordo. Atividade física auxilia, a fisioterapia, muito. A indicação cirúrgica, tem que tirar um útero, por exemplo, um prolapsar, faz. Tem que fazer cirurgia de períneo incomoda, ela dói, arde. A gente sabe que tem que ter um repouso, um cuidado, né? Agora, uma forma bem interessante seria, a partir do momento em que caminhou, deixar as crianças brincarem, correr, fazer atividade física, orientar desde pequenininho. Tem muitas mulheres que passam muito tempo sentadas. A vida sedentária enfraquece a região perineal, enfraquece a musculatura do abdômen. O sedentarismo, ele é nocivo ao corpo, tanto feminino quanto masculino. O ideal seria ter uma atividade física, eu sei que é difícil, nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Mas de alguma maneira ser orientada a fortalecer, caminhar mais, gente. Caminhar, fazer agachamento, mas assim, mesmo no trabalho doméstico, ser orientada nesse sentido. A fisioterapia ajuda de montão. Vamos supor, muitas mulheres não têm como fugir de um parto, já está obesa, ou fugir de uma cirurgia de retirada do útero. Tem como preparar o corpo para que não sofra esse prolapso, essa incontinência, antes da cirurgia? A fisioterapia. A fisioterapia ajuda antes e depois, Antes e depois. E mesmo durante a gestação, se puder ser feito,
uma atividade vinculada a fortalecimento. Porque tem gente que só pensa em fortalecer o externo, né? O corpo externo, Sim. mas não essa área pélvica, né? Daí a necessidade desse acompanhamento, de ter uma avaliação quando da atividade física. Nas academias, eles já têm essas pessoas que fazem esse tipo de avaliação, e se observar com carinho, vai ver que tem a musculação, tem o exercício para fortalecimento, mas tem também aqueles voltados a abdômen e pelve. É que nem sempre a pessoa se toca que está sendo feito, mas quando você olha e vê o exercício sendo realizado, sim, tem muita consciência de quem está orientando os meninos. Legal. E o que é a perineoplastia? Não, é perineoplastia, é uma plástica da cavidade vaginal envolvendo toda a musculatura perineal. Tira o excesso de pele, o excesso de mucosa e aproxima a musculatura de tal maneira que refaz a cavidade vaginal, colocando a bexiga e as estruturas o mais próximo possível do que era antes do prolapso. E sempre é possível? É também possível usar telinhas ou algo do tipo? Pode ser feito, mas tem que ter com cuidado, tem que ser avaliado bem certinho. Principalmente a taxa hormonal do paciente. Porque tem pessoa... porque com a baixa hormonal muito séria, você faz o procedimento e em 5 anos pode começar probleminhas, porque o hormônio caiu muito. Então tem que ver de acordo com a taxa hormonal uma possibilidade de acompanhamento para que isso não volte. Porque, independente da cirurgia, as pessoas amadurecem e esse amadurecimento traz com ele algumas complicações que a gente pode remediar, não pode de todo impedir que aconteçam. Entendi. E é uma cirurgia dolorosa? É delicada, tá? É uma cirurgia plástica, delicada, num lugar muito, vamos dizer assim... Vaginal, né? Sim. Então, assim, precisa de cuidado, precisa de repouso, cuidados, precisa de acompanhamento, inclusive fisioterapia, se for possível. Mas a maioria faz e não faz a fisioterapia, Sim. Né? É por isso que depois tem essa tal da incontinência não, e tal. Pode acontecer, não quer dizer que vai ter incontinência Sim, mais tarde, mas tá? algumas pessoas que têm, Pode né? acontecer. A maioria não procura um fisioterapeuta. E quais os outros tratamentos disponíveis para o problema que não seja cirurgia? Exatamente, a atividade física e o acompanhamento hormonal. E depois da cirurgia, o problema pode voltar? Então, você disse que sim, né? Pode acontecer. Não é definitivo? Não. Tem casos que a paciente está resolvido o seu problema. Cada caso pode reagir de uma maneira. Quanto mais jovem, melhor? Ou quanto mais com a idade mais avançada, melhor de realizar? Já que vamos amadurecendo. Não. Paciente mais jovem, a resposta é melhor. É melhor. Melhor. Bem interessante. Para quem que exames pode ajudar no diagnóstico? Uma ultrassom também pode ajudar ou só o exame de Papa Nicolau mesmo? Não. O exame físico, tá? O Papa Nicolau, no caso, é uma coleta de citologia com análise. O exame de ultrassom e a avaliação com o uroginecologista. Avaliar a perda urinária, quanto que está perdendo. Tem exames apropriados à investigação da uretra. Ultrassom de abdômen total, no caso? Não. Essa avaliação é feita com um especialista, com contraste, com uso de medicações dentro da bexiga e da uretra. Tá? Entendi. É um exame chamado urodinâmica, que investiga quanto de xixi que consegue segurar e quanto que consegue eliminar. É bem interessante. Sim. E para quem esteja em casa, em sintonia, está tendo esses sintomas que a gente relatou no início, que é se solta xixi, deve procurar um médico. É interessante fazer esse acompanhamento, o diagnóstico, a investigação, ver o que está causando, se é mesmo a rotura de períneo, se não tem alguma outra coisa. Pode ter uma massa pélvica, um tumor dentro do abdômen, ele força. Uma ascite, aquela barriga grande, cheia d'água, força períneo. Então existem outras causas, além de alguma coisa que aumentou a pressão intraabdominal, que pode fazer isso. Tá? Então é bom investigar certinho. Nunca deixar de ir ao médico, por vergonha, né? Por vergonha, não fazer isso. Sim. A doutora atende no Med Saúde, depois do hospital. Só me esqueci o telefone, mas está disponível tanto no apoio cultural logo após. Sim. Doutora, mais algum recado para os nossos ouvintes? Assim, não esqueçam de manter a máscara e o álcool em gel. Nós temos visto muitas pessoas relegando a segundo plano uma lesão, uma virose que está presente em nosso meio, e todo cuidado, principalmente com nossas crianças. Nós não sabemos para o futuro o que pode ou não acontecer. Então,
Vamos resguardar Os bebês os que vão idosos. nascer também, né? Vamos resguardar nossos idosos, mas vamos resguardar nossos pequenininhos também. Isso mesmo. E Outubro Rosa, Sim. lembrando de fazer preventivo e Mamografia, exame de exame de mamografia, né? Sim. É muito importante. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Nosso Papo de Mulher fica por aqui. Um beijo para você que ficou na sintonia e até o nosso próximo encontro. Em Santa Maria de Jetibá, conte sempre com o obstetra e